Vamos lá, então, agora sim, vamos lá para a minha apresentação. Deixa eu só autorizar o pessoal que está chegando aqui. Eu trabalho já com esporte, né, há 10 anos, que eu trabalho com atletas e com esporte, e o meu trabalho é cuidar mesmo, né, de fato, da saúde mental dos atletas. Só que quando a gente fala de saúde mental, é importante que a gente saiba que tem várias pontas dentro desse contexto, né? Normalmente a gente enxerga a saúde mental por um ou dois viés somente, mas tem várias pontas nisso e é esse o trabalho que eu faço. Então, o que que eu trabalho, como é que eu trabalho com os atletas? Com desenvolvimento de competências cognitivas. Aqui eu estou falando de treino mental, de fato, onde a gente desenvolve competências cognitivas que eles têm altas demandas dentro de competição e dentro de treino. Então, por exemplo, tomada de decisão, reação, controle inibitório, e atividades que envolvem aí a plasticidade neural. Então, o outro ponto é o ponto de comportamento. Então, aqui, tudo que envolve a vida do atleta, autoconhecimento, inclusive. A parte emocional mesmo, que daí entra na interpretação de fatos, como que eu lido com situações, ansiedade, medo, enfim, o estresse e tudo isso. E uma parte muito importante também, que é a parte metabólica e a parte nutricional, que todo mundo sempre me ouviu, né? Quem já me conhece falando que o esporte começa pelo cérebro, só que o cérebro também começa pela boca, né? Tudo está interligado. Pela boca eu digo com que a gente se alimenta, né? E esse processo metabólico, então, ele tem grande influência no quesito saúde mental, né? Isso é muito importante. Dentro desse contexto. Então, a gente consegue fazer um mapeamento e também trabalhar com esses contextos, não só através de clínica, mas também através de teste genético, né? Tudo isso é muito, muito incrível. Mas, quando a gente fala de saúde mental, eu quero que primeiro a gente tenha clareza de que falar de saúde mental, a gente precisa abordar esses pontos todos. Né? Claro que trabalhar um ponto aqui de maneira isolada funciona, já temos resultado, funciona também, mas trabalhar com todas essas pontas é o que faz de fato o atleta chegar em alto rendimento. E eu não vou aprofundar muito nisso aqui nesse tema, porque não é a aula de hoje, ela não é específica para isso. A aula de hoje ela é mais específica porque a gente falou que eu falei com vocês que ia falar a saúde mental relacionada também à parte de dor e a parte de lesão, né? Essa aula, ela veio de sugestão, né, de alguns atletas e de alguns pais. Então, eu acho válido, porque eu vou passar para vocês aqui o conhecimento. O primeiro ponto é para vocês entenderem que sim, né, vários atletas passam por esse problema, por essas mesmas condições, mas o primeiro ponto para promover de fato uma melhora e uma mudança é a identificação do problema, é o conhecimento, né? Por quê? Porque nem todo mundo sente igual. Por que que eu preciso conhecer? Por que que eu preciso entender a raiz disso? Por que que eu preciso entender? Por que que isso é importante? Porque nem todo mundo sente igual, né? Mas a dor é sua, né? Assim, a dor emocional, a dor física, ela é de cada um de nós. Então, a gente conseguir ter a informação e fazer essas associações é muito válido. Então, bora lá, deixa eu passar o slide aqui. Então, o que que a gente vai falar aqui hoje, né? Só relembrando. Os pilares envolvidos, né, na saúde mental, que foram esses que eu acabei de falar para vocês. A gente vai falar o quanto que a energia, que eu tenho que autorizar o povo aqui também, gente, quanto que a energia é importante e o quanto que, de certa forma, a gente desperdiça ela. A energia é importante dentro desse contexto de saúde mental, lesão e dor. A influência da saúde mental nas lesões. Qual é a área do nosso corpo que está ligada a esse processo, que é a glândula adrenal? Né? Quem é o responsável por isso? Um dos grandes responsáveis é o cortisol, e a gente vai falar disso mais para frente também. A relação dos hormônios, que são importantes nesse processo, aí entra o cortisol, a testosterona, que são os mais conhecidos, dor e lesão, e como identificar e melhorar isso. Claro que hoje a gente não consegue abordar com muita complexidade tudo isso, mas eu prometo para vocês que eu vou simplificar ao máximo, porque é um assunto complexo, e eu garanto também que a gente vai sair daqui com a informação que a gente precisa, tá? Por que esse tema de lesão e dor?
porque é um ponto em comum dos atletas, né? Vários atletas passam por isso, e eu tenho visto muitos atletas até que vêm de fora do país, para fazer tratamento no Brasil, que faz diversos exames, que os exames não apontam nada. Aonde que está essa dor? Aonde que tem essa possível lesão? Então, quando a gente enxerga essa necessidade e vê aí um aumento, eu acho que é importante mesmo compartilhar a informação. Só um ponto importante, quando eu falo de lesão aqui, eu não estou falando somente, não estou falando daquela lesão de pancada, de confronto, né? Apesar da saúde mental também influenciar nisso aqui, eu vou dar mais ênfase nas lesões que são mais corriqueiras, então aquela questão de musculatura, torção, inflamação e dor, mas sempre voltado à questão da saúde mental dentro desse contexto, tá? Então vamos lá começar. Até aqui tranquilo, gente? Alguém se quiser colocar alguma coisa, como eu falei para vocês, fiquem à vontade, tá? Vamos então começar. Quando eu comecei a trabalhar com os atletas há mais ou menos 10 anos atrás, a gente tinha muito a ideia de que a saúde mental ela era relacionada somente à motivação e confiança, como eu falei há pouco, né? Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Inclusive, essa visão mais ampla, ela está sendo até difundida em clubes. Inclusive, eu mandei para vocês até um vídeo no grupo ontem, de um rapaz do Cruzeiro falando um pouco sobre isso, dos garotos que vão lá fazer teste. Não sei se todos vocês viram. Se não viram, depois a gente compartilha de novo lá no grupo também. Mas, quando a gente fala de saúde mental, além de falar daqueles pontos todos que eu falei soltos, né, um ponto que influencia muito é a questão do estresse. E dentro desse contexto, o estresse ele não é só aquele estresse emocional. Espera que eu vou autorizar mais gente aqui. Ele não é aquele estresse emocional e aquilo que a gente escuta até mesmo na internet, que existem 2 tipos de estresse, o eustresse e o distresse, né? Na verdade, hoje a gente já tem relação e artigos científicos que mostram para a gente que existem pelo menos 7 tipos de estresse, que são esses que estão aqui na tela. Então, o emocional, neural, estresse inflamatório, oxidativo, isquêmico, metabólico, do trato digestivo, né? E o alimentar também. Esses tipos de estresse também estão interligados, assim como aqueles pontos que eu falei com vocês sobre a saúde mental. E a gente pode, de maneira isolada, senti-los. Peraí, gente, que eu vou autorizar o povo, eu paro aqui. Mas a gente pode sentir eles juntos ou só um. O fato é que a gente tem, a maior parte de nós, a gente tem um elo muito fraco, mais fraco para algum desses. Então, é muito difícil alguém que não sofra, não tenha um impacto de nenhum desses tipos de estresse. Só que a gente pode ter um, a gente pode ter vários, e o quanto mais desses daqui nós tivermos, mais difícil fica de atingir a alta performance. Esse é um ponto importante, tá? Como é que eu consigo saber, Amanda? Tem também exame genético que a gente consegue entender aqui como é que o sistema funciona, mas normalmente a gente consegue também ver isso de uma forma mais clínica. A gente consegue ver isso aqui, os tipos de estresse, analisando mesmo e se percebendo, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, sempre que a gente fala de estresse, qualquer um desses tipos, para falar de estresse precisa existir um fator agressor. Esse fator agressor ele pode ser interno, ele pode ser externo, mas ele precisa necessariamente existir para a gente falar de estresse. Não tem como, porque para toda ação existe a reação, né? E no corpo, no cérebro, isso também sempre vai acontecer. Como que é essa reação? Essa reação é um processo de defesa que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele age contra aquilo que está agredindo. Então, a intenção é boa, né? Mas muitas vezes a consequência nem tanto. E, principalmente no futebol, o estresse, a maneira com que o corpo reage a isso, vai depender muito de como que o atleta gerencia as emoções. Depende de como que você enxerga o que acontece ao seu redor. Isso influencia muito. Isso envolve, né? O que eu vejo, como que eu percebo as coisas, como que eu sinto,
com quem que eu me relaciono, envolve também a questão da parte bioquímica no corpo, não só do corpo, mas também do cérebro. São vários fatores que o corpo vai responder a todos eles. Né? E a maneira como a gente olha para isso e diminui isso impacta diretamente na questão de performance. Acho que o João Pedro levantou a mão, é isso mesmo ou apertou sem querer? João? Enfim, se você quiser falar, João, fica à vontade. Não sei se você levantou aí sem querer. Qualquer coisa, manda no chat, então. Por que é importante ter um olhar atento a isso? Porque muitas vezes a gente vê aquele atleta que treina muito, que se dedica muito. As 4 primeiras, o quê, o Érico? Os tipos de estresse, você diz? Podemos deixar isso para o final, então? Pode ser? Beleza. No final eu explico para você. Mas, neuronal e emocional, falando rapidamente, é a resposta que o nosso cérebro dá àquilo. A questão inflamatória, também a gente vai falar bastante sobre isso. O oxidativo é aquilo que tudo que é toxina que envolve, e o isquêmico também faz parte de tudo isso, mas eu vou falar com vocês no detalhe lá no final. Mas isso aqui é importante saber, tá? E no final eu respondo a sua pergunta. Deixa eu passar aqui o slide. Mais gente aqui. Dentro desse contexto, acho que é importante a gente entender o seguinte: quando um atleta ele vai fazer um movimento dentro de campo, quando ele vai chutar uma bola, quando ele vai agachar, enfim, qualquer coisa que aconteça ali, essa é uma parte final de um processo. Só que esse processo ele começa muito antes, assim, é muito rápido tudo o que acontece, mas ele começa antes na leitura, na análise de cenário, ou seja, o quanto que ele está com as competências cognitivas, né, a questão de atenção para captar as informações do ambiente de uma forma interessante ali para ele, ele precisa estar concentrado em coisas que favoreçam. Por quê? Porque ele tem um objetivo final com aquele movimento. Então, ele precisa estar concentrado, estar atento em tudo que acontece ali, fazer a análise do cenário da forma correta. Ele precisa juntar isso com o objetivo, com o que ele quer fazer com a bola, ou seja, ter uma boa tomada de decisão. Só que isso tudo dentro do cérebro vai ter aí, falando de uma forma bem simples, um processamento. Então, eu capto a informação, eu junto com o objetivo que eu tenho, eu processo ali, e esse processamento ele vai trazer aqui questões. O estresse entra nessa maneira que eu processo, experiências que eu já tive, traumas, experiências que eu já vi alguém vivendo, erros que eu já... Enfim, isso vai se processar junto com a intenção e com a capacidade dele de captação do externo, e aí sim que ele vai executar o movimento. Nesse momento, o sistema nervoso central, ele manda um comando para o sistema nervoso, o sistema motor, perdão, e assim o atleta executa o movimento. Amanda, dentro dessas pontas todas, é importante o treino físico? Com certeza. Não adianta ele fazer todo esse processo inicial e a parte física estar comprometida. Não adianta ele fazer todo esse processo inicial e ele não ter uma leitura tática, ele não ter a técnica. Mas também não adianta ter o físico, o técnico e o tático e essa parte inicial do processo estar comprometida. Por quê? Porque quem faz esse comando, no final das contas, é o sistema nervoso que manda para o sistema motor. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E aí aqui a gente já começa a aprofundar no objetivo da aula em si, que é o primeiro passo para a gente começar a aprofundar. Por quê? Porque isso aqui que eu vou explicar agora para vocês tem forte relação com a lesão. Isso aqui tem forte relação com dor. Mais alguém levantou a mão, gente? Enfim, não sei se é sem querer, mas vamos lá. O que a gente tem aqui?
O sistema nervoso central, o que ele faz basicamente? Ele coordena as atividades do corpo, né? Recebe e transmite sinais elétricos por todo o corpo através de comunicação entre neurônios. O sistema nervoso central, que é o guia. Além disso, o que a gente tem? Sistema nervoso autônomo, que ele trabalha independente da nossa vontade. O que o sistema nervoso autônomo faz? Aquelas coisas que são independentes, como, por exemplo, batimento cardíaco, respiração, equilíbrio, temperatura, ele vai cuidar disso. Só que o sistema nervoso autônomo, ele tem duas divisões, né, que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O simpático, ele é onde aciona no momento do estresse. Então, vamos imaginar aqui, o atleta está lá, enfim, jogando ali, deixa eu pegar uma... gente, alguém traz alguma situação aí para mim real de estresse dentro de campo? Ou de medo, ou algum atleta aí, aquele momento que dá um frio na barriga? Vamos fazer vocês falarem um pouquinho? Cobrança de pênalti no final de campeonato? Perfeito. Então, ali naquele momento, Jorge, muito obrigado. Aquele momento ali, ele vai ativar o sistema nervoso simpático, porque ele vai ficar mais alerta. Dependendo da maneira com que ele ficar, se ele tiver com um medo muito, muito grande de cobrar um pênalti, ele vai acionar aquele mecanismo que acho que muitos daqui já ouviram falar de luta ou fuga. E aí que começa a entrar o problema. Por quê? Se o meu nervoso autônomo simpático desregula, ou seja, eu falo que a gente tem um termômetro que controla aí a temperatura emocional, vamos dizer assim. Se isso está elevado, eu entro nesse sistema de luta ou fuga. Se eu estou com medo em excesso de cobrar um pênalti, por exemplo, esse sistema é acionado. Neste mesmo momento, o que vai acontecer com o atleta? Aquela alteração bioquímica que eu falei nos slides anteriores. O que isso daqui quer dizer? Vai ter uma dilatação de pupila, ele vai se cansar mais rápido, vai ter aumento de sudorese, né? Vai transpirar mais. Deixa eu autorizar mais uma pessoa aqui. Ele vai ter um aumento de pressão arterial, ele vai ter um enrijecimento dos músculos. E aqui é também um ponto importante para a gente guardar, que a gente vai voltar a falar disso um pouco mais para frente. Então, esse é o sistema nervoso autônomo simpático, é o que aciona. Mas, como no nosso corpo a gente precisa do equilíbrio, a gente também tem o sistema nervoso autônomo parasimpático, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o contrário a isso. Ele vai fazer com que o atleta saia desse momento de nervoso, de estresse, vai fazer com que o atleta sinta-se mais cansado, porque vai dar aquela sensação de relaxamento. Muitas vezes vai dar sono. Enfim, esses dois sistemas, eles precisam estar em equilíbrio. Por quê? Porque se eles não tiverem em equilíbrio, a gente tem um problema lá na frente, que é o que a gente vai falar aqui também. E a gente tem também um sistema que chama entérico. Esse sistema, ele faz a ligação pelo eixo cérebro-intestino. Vocês já ouviram falar aqui que o intestino é o segundo cérebro? Alguém já ouviu falar disso? Sim? Já ouvi falar sim. Já ouvi falar sim. Minha esposa falou que sim. Boa. Por quê? Por conta desse sistema aqui, desse eixo que faz essa ligação direta. Então, o intestino, ele também está muito relacionado às emoções. Então, por isso que eu falo que também a saúde mental começa pela boca. Porque tudo que a gente come vai impactar diretamente dentro disso. Tá? Mas, continuando, o sistema nervoso ele tem um grande papel, claro, sem ele nada acontece, nem mesmo o movimento da bola, como eu falei aqui para vocês, nem mesmo o movimento de chutar a bola, né, corrigindo, mas é como se fosse aqui aquela questão soberana, né? Nas famílias, aqui puxar a sardinha para as mulheres que estão assistindo. Né? Quem manda? É só brincadeira, viu, gente? É a energia. A energia é aquela que manda também nesse processo. Por quê? É importante ter essa regulação do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático? É importante ter gerenciamento do estresse? Mas a energia, ela também é fundamental.
Por quê? Não adianta ter todo o resto se o atleta não tiver energia, e a gente vai falar disso aqui também um pouco mais para frente. Mas o que eu quero dizer aqui sobre energia? Vou até trazer um exemplo aqui para vocês. Então, hoje eu vim aqui para essa aula, eu tenho o meu conhecimento, a parte interna, eu tenho o equipamento aqui, o computador, a parte externa para executar. De nada adianta se eu não tiver a energia para que isso funcione. Posso ter o conhecimento, mas aqui nesse contexto a energia também é fundamental, e é mais ou menos isso aqui que eu quero falar, que eu quero trazer para vocês, tá? Tudo depende da energia. Não tem como, não adianta o atleta ter só o conhecimento. Só que a energia, ela é adquirida, nós temos, ela é recuperada também com funções que nós temos também, que é o sono, por exemplo, boa alimentação, descanso, enfim. Tudo isso valida a energia, mas tem um ponto aqui importante que influencia diretamente no estresse também, porque os atletas, de uma forma geral, na verdade, nós, né, de uma forma geral, a gente gasta muita energia, tanto a física quanto a emocional, muitas vezes, com coisas que nós não temos controle. Então, a gente vê atletas extremamente preocupados com coisa que eles não controlam. O que acontece com tudo isso? A minha energia, que é tão preciosa para fazer todo o contexto funcionar, ela acaba indo embora com coisas que não tem controle, com coisas que você não controla, né? E aí, esse gasto de energia, né, que se preocupa demais com coisas incontroláveis, ele acaba também prejudicando e se alimentando dentro desse processo, porque isso aumenta o estresse. Espera aí que eu vou autorizar mais gente. Isso aumenta o estresse, que aumenta a questão que a gente vai ver aqui, que aumenta o funcionamento do sistema nervoso e que, em consequência, vai fazendo essa roda girar. É claro, aqui é diferente eu falar assim, vamos concentrar a energia naquilo que a gente controla. O que a gente controla na realidade? Quase nada. Vou usar mais uma pessoa aqui. O que a gente controla? Quase nada. Mas é diferente eu falar de ser conformado e gastar energia com o que eu controlo. Muitas pessoas acabam confundindo isso. Então eu não vou gastar energia com o que eu não controlo, dá aquela sensação de que eu não estou me preocupando. E não é isso. Tem essa grande diferença, mas o ponto principal aqui que eu quero que vocês guardem, o quanto que a energia é importante, o quanto que gastar ela com coisas que não tem controle faz com que esse processo também piore, e a gente vai voltar a falar da energia um pouco mais para frente. Então, aqui, o que a gente já viu até aqui? Só relembrando, a gente já viu os pilares importantes para a saúde mental, a gente viu um pouco sobre a questão do sistema nervoso, que sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e autônomo, enfim, simpático, parasimpático, a importância de preservar a energia. E agora a gente vai falar também sobre um outro ponto que é muito, muito, muito importante. Na verdade, acho que é tudo, né, gente? Junto com o sistema nervoso autônomo, trabalham essas duas glândulas que estão aqui na imagem em amarelo, que elas são chamadas de glândulas adrenais, e elas ficam em cima dos rins. Já ouviram falar delas, gente? Não. Já sim. Já? Tá. Essas glândulas, elas são pequenas, elas ficam em cima dos rins, mas elas têm muita importância para o atleta, e é por isso que a gente precisa olhar para elas com bastante carinho. Por quê? Elas são as grandes responsáveis para fazer com que o nosso corpo mantenha o equilíbrio que eu falei para vocês entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Entre aquele sistema de luta e fuga, de ansiedade que eu coloco lá para cima e de calma. Essas glândulas aqui que vocês estão vendo em amarelo, são elas que são as responsáveis por este processo. Elas ajudam a acalmar, né, o estresse do dia a dia, né? Ao menos deveriam, né? Só aquele atleta que já está com a fadiga da adrenal, com ela muito fadigada,
não consegue, mas elas são as responsáveis por trazer esse equilíbrio, para fazer com que também a gente enfrente situações e o corpo consiga regular tudo isso. Então, vamos lá pegar a ponta. A ponta primeira é fazer o gerenciamento e aquela visão de eu preciso gastar a minha energia onde eu controlo. Mas, além de, por que fazer isso? Porque senão eu sobrecarrego essas duas glândulas aqui. O que elas fazem além disso, né? Elas liberam hormônios e elas trabalham, na verdade, eu vou só colocar aqui a título de conhecimento, com órgãos que são importantes, como, por exemplo, pâncreas, tireoide, eles também estão interligados. E se as glândulas adrenais elas não estão legais, não estão bem cuidadas, acaba sobrecarregando outros órgãos também. E aí é uma questão que afeta mais a saúde. Mas a gente não vai falar sobre isso, isso é só para conhecimento mesmo. Elas trabalham com a regulação de diversos hormônios, tá? Elas produzem, na verdade, essas glândulas, aqueles hormônios que são caracterizados como corticosteroides. O que eles são? Eu vou falar aqui para vocês os mais conhecidos, que são cortisol, testosterona, adrenalina, noradrenalina. Já ouviram falar deles? Sim. Sim. São essas glândulas aqui que são as responsáveis por da regulação desses hormônios, pela liberação desses hormônios. Dentro disso aqui, a gente também não pode esquecer que a gente tem lá o intestino, que também está interligado com o sistema nervoso entérico, que também influencia nessa questão emocional aqui. Então, olha lá, a gente tem um processo do que eu como, pode afetar meu intestino, que pode afetar o eixo com as minhas emoções, que pode afetar as minhas glândulas, que vai afetar a liberação de hormônio e vai potencializar o processo. Tá claro até aqui, gente? Sim, está claro. Então, além disso, essas glândulas, elas também são responsáveis por aldosterona. Por que é isso? Por que isso é importante? Porque também regula a liberação de sódio, de potássio na corrente sanguínea, que também auxilia na função do coração. O coração é importante para o atleta? Extremamente. Então, aqui, quando a gente fala da emoção, que são essas duas glândulas que também fazem a regulação disso, a gente acaba vendo a importância disso, porque isso está interligado com tireoide, com pâncreas, com intestino e com coração. Aqui a gente vê que a saúde mental, o gerenciamento de emoção, a maneira com que eu percebo o ambiente, está relacionado ao corpo inteiro. Essa correlação, está tranquilo até aqui? Já falaram que tá, mas, né, vou perguntar de novo. Então, vamos lá. Só que quando a gente fala de glândula adrenal, e quando a gente fala que ela é responsável pela liberação desses hormônios, que eu acabei de falar para vocês, como cortisol, testosterona, tudo isso aqui, a gente não pode deixar de falar sobre dois processos que são super interessantes. Eu falei já que é super importante, várias coisas, eu sei, mas é porque é de fato. Que é a testosterona relacionada com o anabolismo e o cortisol relacionado com o catabolismo. Eu vou simplificar, Evaristo. Não? Então vamos seguir. Não chegou nada no chat. Vamos lá. O que esses dois hormônios fazem e por que eles são importantes a gente dar maior ênfase aqui? A testosterona, ela promove o anabolismo, que quando a gente fala de anabolismo, é a construção do músculo, né? Ela age no núcleo do músculo e ajuda na construção dele. O que para o atleta é super importante, porque o atleta precisa construir músculo, precisa de força. O cortisol, ele também é excelente. Ele é um hormônio, sem ele a gente não teria nem vida. Ele é anti-inflamatório, ele regula várias funções do nosso corpo. Ele é antialérgico, ele melhora na questão da dor quando ele está regulado. Ele altera estímulo metabólico. Ele tem essa relação com a dor, por quê? Porque por ele ser anti-inflamatório, quando ele está regulado, ele ajuda nisso. Ele deixa em estado de alerta,
ele é aquele hormônio que deixa o atleta ligado a hora que vai fazer uma cobrança de pênalti. Ele faz tudo isso. Mas, quando ele está alterado, ou seja, quando eu passo por um processo extremamente estressante, quando eu não consigo fazer o gerenciamento do que eu sinto, do estresse, o que vai acontecer com o cortisol? Entra lá naquela coisa que eu falei para você, na fadiga da adrenal, que são aquelas duas glândulas, e ele começa a destruir algumas estruturas proteicas do músculo. Por quê? Porque ele precisa pegar esse músculo para que ele jogue lá para fazer a produção da energia. Porque eu estou cansado, não consigo dar conta, onde eu vou? Eu vou lá no músculo para transformar isso em energia. Porque sem energia, lembra que eu falei para vocês que a energia, ela é quem manda em tudo? A gente não pode ficar sem ela. Então, o nosso corpo vai fazer essa coordenação para que ele consiga ter a energia. E se a gente tiver com o estresse desregulado, se a gente tiver com a questão emocional desregulada, pode ser que o nosso cortisol esteja comprometido e que no lugar dele estar ajudando, ele pode estar fazendo com que o músculo entre em catabolismo, que é o quê? A diminuição, a degradação dele. Por quê? Porque precisamos de energia. E então o músculo acaba sendo um ponto importante para fornecer a energia dentro disso. É claro, isso já acontece naturalmente, mas o que eu estou falando aqui são de casos que são gritantes, de casos onde a gente não consegue mesmo fazer o gerenciamento do estresse, porque imagina só o atleta que passa por diversas situações estressantes o tempo inteiro, por vários anos, desde muito cedo. Por isso que o cuidado com a saúde mental aqui é super importante. E aqui a gente já começa a ter um pouco de clareza do porquê esse processo todo influencia na lesão e na dor. Porque se eu tenho o cortisol de uma maneira certa, regulada, ele me ajuda até não sentir dor. Mas se por um acaso eu tenho a fadiga disso e essa regulação desses hormônios está desregulada, eu fico sim mais propenso à dor, eu fico sim mais propenso à inflamação, eu fico sim mais propenso a tudo isso que nós conversamos, e aí é onde a gente vê aquele atleta que sente dor, que os exames não mostram nada, e que ele tem um comprometimento de performance por conta disso, né? O cortisol, só para vocês terem uma ideia, durante o treino, ele ajuda nessa questão de catabolismo mesmo até durante o treino. Então, o atleta está treinando, cortisol entra, já faz essa função de catabolismo. Depois que acaba o treino, o que vai acontecendo? Vai aumentando o anabolismo, porque a testosterona ela vai fazendo esse papel. Mas se eu tenho liberação de cortisol com intensidade o tempo inteiro, eu não consigo. A testosterona, muitas vezes, ela não é o suficiente. Então, neste contexto, é importante a gente olhar para todas essas pontas. Então, relembrando, gente, se vocês quiserem falar a hora que levantar a mão, pode ficar à vontade, tá? Amanda, como você a Ana Maria, a mãe do Luiz Gustavo. Oi, Ana. Como você disse ali, os exercícios intensos, eles aumentam esse nível de cortisol, o que é natural, porém, o nível de cortisol elevado, sabe-se que causa vários problemas de acordo com o que você acabou de falar. A minha pergunta é, quando você trabalha com os atletas, você tem alguma técnica, alguma maneira de ajudá-los a manter esse cortisol em um nível mais baixo? Quando eu atendo os atletas com a questão da neuronutrição na consulta, sim, porque a gente vê isso através de exame mesmo de sangue, e tem como também fazer o exame salivar, até mesmo o teste genético que eu aplico com alguns atletas, mas grande parte dos atletas a gente precisa tratar onde? Na causa, onde que está a raiz do problema. Por quê? Essa regulação do momento do treino físico, a liberação de cortisol é super normal, o corpo sabe o que fazer com isso. Isso começa a gerar um problema quando isso começa a ficar em nível desregulado, porque daí entra a questão do estresse, a questão da cobrança, a questão
eu não sei se você levantou de novo, a questão da interpretação dos fatos, trauma, e aí no lugar de liberar o cortisol só no momento do treino, que seria o momento, né, natural das coisas acontecerem, ele fica tendo liberação o tempo inteiro. E aí é um problema. Eu vou falar para vocês no próximo slide, não sei se é no próximo ou no outro, como é que a gente identifica se isso pode estar acontecendo, mas através de exame de sangue, sim. E quando eu faço atendimento com os atletas voltados à neuronutrição, eu faço essa regulação com eles também. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Aqui nesse slide, eu coloquei aqui um gráfico aqui, né, com umas curvas extremamente desreguladas, e é disso que eu estou falando. Por quê? Quando o estresse, quando esse gerenciamento, né, de emoção, ele é algo agudo, o que vai acontecer? Essa curva ela vai ficar correta, linear. Por quê? Eu tenho o estresse, o simpático ativa, depois o parasimpático também ativa, e isso fica regular. Aqui, gente, eu estou falando do gerenciamento da questão do estresse mais crônico, que é aquele atleta que já está passando por problemas ali emocional mais tempo. Com essa falta de gestão das emoções por mais tempo. O estresse agudo, que até vai um pouco, né, com o que a Ana falou aqui agora, com o que eu respondi, o nosso corpo tem condições de lidar com isso. O ponto principal é quando eu não identifico ali alguma causa emocional, a cascata de questões e de problemas que desencadeia aqui no corpo. Aí que é um ponto importante, tá? Esse é o fato. E aí entra aqui, em como identificar. Como identificar se essa glândula adrenal está fadigada, se eu estou tendo questões já de cortisol alterado, se estou tendo já essa questão da falta de equilíbrio entre esses dois processos, né? Através de exame de sangue ou de saliva. Aquele atleta que é extremamente intolerante ao estresse, por exemplo, então ele já não suporta ir para o treino, ele já não suporta, responde por qualquer coisa, está sempre estressado, aquela pessoa que é sempre estressada, mas que não tinha esse perfil, e começou a se sentir assim depois de um tempo. Aí, ou então, que tem dificuldades de ganhar músculo, né, aquele atleta, claro que a gente precisa respeitar a idade de maturação, claro que tem também a hora certa, mas aqui eu estou falando daquele atleta que já maturou, que come tudo certo, faz a dieta e que não consegue ganhar músculo, ou aquele que tem lesões de repetição sem causas aparentes, aquele atleta que está sempre cansado, aí você fala assim, nossa, está sempre com preguiça, também pode ser um fato, né, de identificação disso. Atleta que se sente fraco, ou atleta que tem vontade de comer o tempo inteiro, ou aquele que perde o apetite. Muitos atletas relatam para mim que depois de uma competição não conseguem se alimentar. Aí pensa só que a gente está falando aqui lá dos estresses, dos tipos de estresse, e aí é um tipo de estresse que inclusive entra na questão alimentar. Por quê? Porque ele teve um gasto energético muito grande dentro de uma competição, e aí ele não consegue comer, passa a noite, fica horas e mais horas sem apetite, onde o corpo precisa de repor nutrientes, precisa de repor proteína, precisa de várias coisas que ele não está fornecendo. Isso para o corpo é um fator de estresse? Que muitas vezes pode ter começado aonde? No gerenciamento do estresse. Então, é essa costura e essa amarração que eu queria deixar claro aqui para vocês. E aí acaba prejudicando tudo, prejudica os outros órgãos, prejudica o intestino, prejudica o coração, como nós vimos. Por quê? Porque o nosso corpo é um organismo que está todo interligado, extremamente interligado. Vamos lá. Vamos seguir. Ah, Amanda, mas todos esses fatores aqui estão relacionados a isso? Não, pode ser que esteja cansado de fato, porque cansou ali, ou porque está numa semana mais puxada, pode ser coisas pontuais. Mas aqui a gente não está falando, né, de coisas esporádicas, eu estou falando daquela coisa que se estende muito. Sim, o excesso de fome também pode estar ligado. Por quê? O cortisol, ele tem um ponto que ele também secreta açúcar no sangue.
Então, às vezes, até atleta que está com dificuldade de perder peso, muitas vezes, pode estar relacionado a isso, sim. Ou então, aquela compulsão, aquela vontade de comer sem causa aparente. Tipo, acabei de comer, estou com vontade de comer de novo. Isso também caracteriza, tá, Felipe? Como que a gente resolve isso? Claro, como eu falei, todos nós temos a nossa individualidade e ela precisa ser preservada. Tudo que eu estou trazendo aqui, como eu falei lá no começo da aula, é para que a gente consiga identificar, fazer links de que se a gente passa por alguma questão nesse sentido, se vocês se identificam com algo aqui, para que vocês façam essa análise, para que vocês façam essa leitura. Mas, sim, como é que a gente resolve? Primeira coisa, tratando a raiz, a gestão da emoção. Isso é muito importante. Sem ela, a gente viu que tem um monte de processos que se desencadeiam. Ah, Amanda, é só isso? Não, não é só isso. Como a gente viu, tem outros tipos de estresse que também faz o corpo reagir. Né? Não é só o estresse emocional, como eu falei. Mas muito disso, e o foco da aula hoje, é a gente falar da questão emocional. Então, a gente não pode esquecer disso. E tratando isso, a gente minimiza ou alivia todo o restante dessa cascata. Auxílio em outros fatores estressores, como eu falei, a questão, dei aqui agora um exemplo recente, a questão de não se alimentar depois de um treino, ou então aquele atleta que fica muito, muito, muito ansioso, muito, muito, muito estressado, e ele não consegue dormir. O descanso é super importante. Ou aquele atleta que come demais, como o Felipe colocou aqui. Aí, só que ele come demais e come errado demais. Então, ele vai ter um processo, um fator agressor lá no intestino e tudo isso. Um acompanhamento individualizado. Sabe o que eu vejo, gente? A gente, muitas vezes, leva muito tempo para a gente pedir ajuda. Leva muito tempo para a gente identificar processo. Aquela coisa de que, vai passar, isso aqui foi um caso pontual. E, às vezes, não precisa ser assim. Então, parar para analisar, de fato, está acontecendo algo diferente, ou então precisa se chegar ao extremo. Né? Eu atendo atletas profissionais, por exemplo, que eles procuram um auxílio depois que já se passou muito tempo sofrendo, várias lesões de repetição, ou então muito tempo sem dormir. Não precisa necessariamente ser assim. Claro que a gente também tem que buscar a nossa força, a nossa compensação interna, mas um acompanhamento pode ajudar bastante dentro desse processo. Treinos cognitivos ajudam? Ajudam também, porque lembra que eu falei para vocês que os pilares da questão de saúde mental, eles estão interligados? Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de saúde mental, de saúde emocional, de gestão da emoção. Por quê? Porque a cognição, ela, de certa forma, suporta as emoções. Ela é a base também. Então, isso também ajuda. Os treinos cognitivos ajudam. Amanda, precisa fazer tudo? É importante olhar para todas as pontas, mas as pontas no individual, elas também têm seus resultados. Elas também vão ajudar de alguma medida. É um atleta que nunca fez treino cognitivo nenhum, ele começa a fazer, também já vai ajudar, de repente, ele se sentir mais confiante, também vai ajudar em outros processos. Né? Eu falo que a gente precisa olhar para as pedras pequenas, muitas vezes. A gente acha que, nossa, eu preciso fazer uma grande transformação, uma grande coisa, e não necessariamente é isso. É uma pequena pedra que a gente arruma aqui, é outra que a gente olha lá, é o sono, é a questão de hidratação. E quando a gente vê, a gente tem uma melhora significativa. Aqui o controle de gasto energético, gente, eu não coloquei aqui relacionado à energia em relação à caloria, mas assim, a energia daquilo que a gente controla ou não. É exatamente fazer o controle do que nós controlamos e ter a consciência disso. Então, aqui é um ponto bem importante. E aí, eu já falei um pouco, né, no começo da aula, mas como é que eu ajudo os atletas de uma forma geral? Então, com a questão da neuronutrição, com a questão de teste genético, isso ajuda a mapear bastante. Não estou falando isso para vender absolutamente nada para vocês, mas porque não é a Amanda. Procurar isso e fazer essas correlações, entender mesmo esse processo e fazer associações, se isso cabe a vocês, mas são coisas que são disponibilizadas não só por mim, mas também tem outros profissionais que fazem isso. Acompanhamentos individuais, um programa prático online que eu tenho, que ele é muito interessante, ele é um programa que o atleta faz sozinho ali na casa dele,
com poucos recursos, mas que é o passo inicial para o treino cognitivo. Questão de mentorias, enfim, tem várias formas. Ah, Amanda, não consigo fazer nada disso. O que eu posso fazer? Gente, a gente tem um recurso muito simples e gratuito, que eu sempre falo que o que é isso? A respiração. Poucas pessoas usam a respiração da maneira que a gente precisa. Poucas pessoas conseguem parar um tempo para, de fato, se concentrar na respiração. Eu falo que a nossa cabeça, normalmente, ela está sempre voltada ao futuro. Nossa cabeça, ela fica ansiosa, a gente está sempre pensando em coisas que vão acontecer, sempre pensando no futuro. O nosso corpo, muitas vezes, nos remete ao passado. Por quê? Porque é uma dor que eu estou sentindo porque eu puxei um pouco mais no treino. É um ganho, é um peso que eu ganhei e perdi. É uma pancada que está doendo aqui. Mas o que traz o elo? De graça, não precisa nada. A respiração. Tem diversos aplicativos no YouTube que a gente vê. Tem diversas coisas que são importantes aí, que a gente tem de maneira grátis, de música, de ensinar a respirar, e que a gente não aproveita disso. E que já traz um grande resultado. Então, são pequenas coisas, como eu falei, são as pequenas pedras que a gente olha. Corrige uma aqui. Muitos atletas que eu vejo, não sei se vocês que estão aqui também passam por isso, mas atleta que não consegue beber água. Atleta que dorme errado, atleta que não para fazer um tempo de respiração. Tudo isso é um fator de estresse. Tudo isso está colaborando para todo esse sistema aqui que eu trouxe para vocês. Então, é começar com o simples, né? Mas ter a consciência, através da informação, fazer a identificação disso na minha vida e usar os recursos que eu tenho ali disponíveis. Hoje, né, eu trabalhei, já atendi mais de 1.000 atletas aí no mundo todo, e por que eu estou falando isso? Porque, de certa forma, todos os atletas, de uma maneira geral mesmo, passam pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas. Até os atletas que já chegaram lá na fase profissional, passam e enfrentam os mesmos pontos que os atletas de base estão enfrentando. O que diferencia de um atleta que chegou, o que diferencia de um atleta que é super estressado, o que diferencia de um atleta que não é? Grande parte disso está na maneira como que ele enxerga e processa isso dentro da mente dele. Grande parte disso acontece na maneira com que ele enxerga, na maneira com que ele vê, na maneira como que ele direciona gasto de energia para o que ele controla. E isso tudo a gente pode começar a ver desde muito cedo, mas, de certa forma, esses 1.000 atletas aqui que eu atendi, para mais, eles passam e passaram pela mesma situação. Então, o que eu vejo? De certa forma, o que muda a maneira com que você enxerga isso, o tempo que você leva para procurar uma ajuda e as associações que você faz dentro do seu contexto. Então, era esse o recado que eu queria deixar com vocês hoje. Acho que queria fazer essa troca com vocês. Espera aí, gente, que eu preciso ver aqui as perguntas que vocês mandaram. O pessoal está me dando aqui. Se vocês quiserem agora colocar aí as perguntas, vamos fazer uma troca, vamos entender um pouco. Queria ver se ficou claro para vocês o contexto, enfim. Oi, Amanda, vou falar novamente, então, que eu ainda fiquei em dúvida em relação ao cortisol. Como que dá para baixar o cortisol? Eu não tem alguma técnica, algo específico para isso? Tem. Para baixar o cortisol, basicamente, o pico de cortisol ele está relacionado também ao ciclo circadiano. Por quê? Porque tudo no nosso corpo tem um horário correto para acontecer. A gente tem um horário certo de liberação de determinados hormônios, e se isso está desregulado, fazer alguns manejos mais simples, além do gerenciamento do estresse que eu falei aqui com vocês, ajuda. Por exemplo, a gente tem categorias de hormônios, que são hormônios excitatórios e hormônios inibitórios.
Então, a hora que a gente acorda, a hora que a gente está passando por uma situação, os hormônios excitatórios, eles precisam estar à luz, eles precisam estar em funcionamento. E à medida que vai passando o dia, esses hormônios inibitórios, eles precisam também entrar em ação. Essa é a regulação perfeita. Isso a gente pode fazer através de suplementação, através de alimentação, através de respiração, através de tudo isso junto, através de manejo do estresse. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar isso. Por exemplo, um dos hormônios inibitórios que ajuda nessa regulação de ciclo circadiano é a melatonina, ela é um hormônio inibitório, e ela ajuda a compensação, por exemplo, de cortisol. Como é que a gente faz para que a melatonina funcione, estiver desregulada? Tem vários estudos que correlacionam para a gente que o simples fato de acordar, abrir a janela, se expor à luz solar, já ajuda dentro desse contexto. Mas tem algumas manobras alimentares, tem algumas manobras suplementares, tem manobras de respiração, tem várias coisas que podem ser feitas para fazer essa regulação toda, Ana. Vamos lá para a pergunta do... Tá tudo bem, gente? Vamos lá para a pergunta do Érico. Érico, que mandou sobre os tipos de estresse. O estresse emocional, estresse neuronal, é esse que a gente falou bastante aqui. O estresse inflamatório é aquele estresse que a gente... Peraí que eu estava... Certo? É o que gera a inflamação. O oxidativo, a gente tem a questão do estresse oxidativo, que são os fatores agressores que contribuem também para a questão de dor, para a questão de envelhecimento, para a questão celular. O estresse oxidativo, todos nós passamos por ele também à medida do tempo, mas tem algumas coisas que a gente enfrenta que também ajudam com isso, ajudam a isso acontecer. Por exemplo, até a exposição mesmo a metais pesados, poluição, tudo isso colabora para o estresse oxidativo. E o estresse isquêmico, que ele está voltado à questão mesmo de veias, de sangue, que ele vai, é aquele estresse que é direto para o coração também está muito relacionado à emoção. Então, é aquele estresse que eu sinto, mas que ele acaba afetando também a minha parte cardíaca. Como que vem isso? Através também de gorduras e todo esse ponto. Vamos lá, gente, que tem outras perguntas aqui. Sentir fome, tá? Crianças de 12 anos, sim. Atendo dentro de alguns contextos, sim. Eu sempre faço uma entrevista aqui com as crianças. Maturação tardia, não necessariamente tem relação com funcionamento da adrenal, não. A maturação tardia também depende do tempo de cada um, mas não necessariamente tem relação com a adrenal. Até porque tem outros hormônios que envolvem a questão da maturação, e não somente os que a adrenal produz, né? Tem a questão de GH, tem outros hormônios também que são envolvidos nisso, e tem a questão do tempo de cada um também, e a gente sabe que essa evolução a gente precisa respeitar dentro da individualidade de cada um. Mas, né, a gente sabe que tem médicos e tem atletas que optam por procurar médicos e fazer aí reposições hormonais para antecipar um pouco essa questão de maturação, né? Aí vai da necessidade de cada um, enfim, do médico que cada um passa também. O gasto de energia em excesso está relacionado ao aumento do estresse e, consequentemente, aumenta a chance de lesão. Tudo que aumenta o estresse está relacionado a maior chance de lesão, com certeza. Mas aí depende, o gasto de energia, quando ele é físico, por exemplo, a gente tem um compensador que é o descanso. O sono, ele faz essa regulação. Agora, o gasto de energia, que é aquele gasto de energia emocional, vamos dizer assim, né?
quando eu dispenso ali pensamentos, ou quando eu fico muito ansioso, muito nervoso, pensando muito em coisas que eu não tenho controle, ou aquelas coisas que não têm solução, que é grande parte das coisas que a gente pensa, aí isso sim está relacionado a tudo isso que a gente conversou aqui. Mas, é claro, se você tem um grande gasto de energia, né, de energético físico mesmo, e não tem o repouso adequado, isso também é um fator de estresse para o corpo, e o corpo vai ter uma reação que vai colaborar para tudo isso que nós falamos aqui. Então, o descanso é um ponto principal, é muito importante, mas se eu tenho um gasto de energia ali física, mas eu preservo o descanso, o meu sono é um sono de qualidade, meu sono é um sono limpo, não tem esse problema. Gente, eu vou colocar aqui na última tela, para vocês verem aqui as minhas redes sociais. Esse site aqui, Guia de Vida, ele é um site que tem bastante informação relacionada à saúde também. É um site muito legal, vale a pena entrar lá, ler os textos. Lá também está o link para aquele programa online, 100% online, que eu falei com vocês. Os meus contatos, nas minhas redes sociais, eu alimento ali e coloco bastante coisas. Vou compartilhar a aula lá no grupo com vocês. Se vocês quiserem trazer sugestões para as próximas aulas, se vocês quiserem colocar lá informações, dúvidas que não apareceram agora, mas que aparecerão mais para frente, fiquem à vontade para a gente fazer essa troca, essa comunicação. O que eu queria mesmo falar para vocês foi trazer, de fato, um assunto, como eu falei lá no início, que eu tenho percebido que muitas pessoas têm abordado, que muitas pessoas estão falando, vários atletas estão relatando isso. E eu acho que, como eu falei, reforço o conhecimento e a informação, acho que é um primeiro passo para a gente despertar aquela luz, da gente entender que existe muito mais por trás daquilo que a gente pensa que é motivação e disciplina, e assim também a gente buscar fazer essas associações dentro de cada um de nós, entendendo as nossas dores, entendendo o que a gente tem de possibilidade, entendendo e olhando e cuidando das pequenas pedras, para que assim a gente consiga ter cada vez uma promoção de melhor performance e de saúde dentro do esporte, né? Que eu acho que no final das contas essa é a intenção, é fazer com que vocês atletas, vocês pais de atletas, jovens atletas tenham aí uma carreira sadia, uma carreira incrível, que consiga levar isso adiante até o fim, que consiga performar em alto nível, que é para isso que está todo mundo aqui, né? Então, quero muito agradecer vocês. Quero dizer que, como eu falei, eu estou extremamente à disposição, né? Agradeço mesmo o tempo aí que vocês dispuseram aqui para a nossa aula. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí ao menos um pouquinho vocês. E, enfim, gente, muito obrigada, viu? Amanda? Oi? Olha, eu estava acompanhando a live toda aí, eu estava, na verdade, pescando, mas eu me lembrei da live, então eu fiquei ali ouvindo, né? Eu sou um cara que ouço muito, eu ouço muito. Então, por isso que eu não fiz alguma pergunta e também espero que não tenha tirado a atenção quando eu me movimentei ali, que eu tinha reflexos de luz entendeu? Mas eu te acompanho, te admiro muito e esse conteúdo que você passou hoje, para mim, foi de muito conhecimento. Então, vou continuar na próxima que tiver também, tá bom? Você está de parabéns, excelente profissional e é isso que o futebol precisa. Pessoas qualificadas que têm visão para a coisa, para fazer com que tenha diferença no dia a dia de cada um. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Elias? Obrigada pelas palavras, como eu falei, obrigada pelo tempo de estar aqui. Fico muito feliz mesmo, e é aquela coisa, né? Espero contribuir com vocês, plantar uma semente aí no coração de vocês, para vocês fazerem essa identificação, porque no final das contas, né, só reforçando aquilo que eu já disse, a intenção é fazer com que a gente promova, de fato, cada vez mais a saúde mental dentro do esporte, né, dentro do futebol. Maravilha, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, uma boa noite. Amanda? Oi? As aulas vão ser toda quinta-feira? Em princípio, sim. E a gente vai comunicar tudo no grupo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Eu gostei muito, aprendi demais. Obrigada. Olá, doutora Amanda, boa tarde, boa noite. Oi, Walter. Tudo Tudo bom? jóia? Boa noite.
Tudo jóia, eu falo de Curitiba, acompanho você na rede social. Primeiro, parabéns aí pelo esclarecimento. Eu trabalho já há alguns anos com processos de coaching, mental coaching para atletas, e muito esclarecedora a sua abordagem, clareza, didática, e principalmente nos mostrando que o atleta é só a ponta do iceberg, né? Existem embaixo do iceberg muitas coisas que precisam ser reveladas. Isso é muito bacana, me esclareceu bastante, me fez enxergar com maior profundidade a ligação e a interdisciplinaridade entre os temas. Então, parabéns, obrigado aí mais uma vez por esse conteúdo tão esclarecedor e acredito que vai ajudar todos nós. Muito obrigado, parabéns, viu? Eu que agradeço, viu, Walter? Parabéns também pelo seu trabalho, por levantar essa bandeira aí e ajudar a disseminar, né, a saúde mental aí nos atletas. Então, obrigada pelas palavras, também pelo seu tempo, e qualquer coisa eu estou à disposição.